Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência então ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o encontro número 16, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Parte 1. Então, vamos iniciando no item 1, acompanhando aqui o texto. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai, que estás no céu. Nesse interim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso. Porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: Mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tal grandes coisas? E ardia por vê-lo. Então, por que tamanha curiosidade, né? Por que ele estava tão curioso? Ele estava curioso porque matou João Batista. Ele estava curioso porque mandou matar João Batista. E como que o povo está dizendo que João Batista voltou? Então, vamos dar uma olhadinha numa nota do expositor que eu coloquei para contextualizar um pouco essa situação. Tirada da Bíblia Sagrada, livro de Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Esse é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes milagrosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia: Não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. O povo considerava João Batista profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, sobre juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato
e entregue a jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Então, essa passagem está lá em Mateus, como está bem especificado, né, no capítulo 14. E essa passagem é muito pesada. Pessoas testemunharam o fato. Seus seguidores o enterraram. Ou seja, não havia dúvida alguma que era João Batista que estava sendo enterrado. Então, tendo certeza que João Batista havia morrido, ele ficou, o Herodes, com um sentimento de angústia, né? Como assim ele voltou? O indivíduo que eu tirei a cabeça. Aí a gente se pergunta, e quanto a João Batista? Uma pessoa que só fazia o bem, tem a sua cabeça decapitada, apenas por um capricho de uma jovem. Entra aí a lei de causa e efeito, que veremos um pouquinho mais à frente do nosso estudo de hoje. Vamos seguir em frente? Item 3. Após a transfiguração, seus discípulos então interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Então, existe uma profecia, e esta profecia está em Malaquias, que Elias voltaria. Jesus voltou. E esse Elias que não volta? Após a transfiguração, tá vendo o texto aqui? Ó, ele começa no item 3. Após a transfiguração, que transfiguração é essa? Vamos entender um pouco no próximo slide. Nota do expositor. Texto retirado da Bíblia Sagrada, do livro de Mateus, capítulo 17, do item 1 a 13. Vamos lá. Acompanhe comigo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em que me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo:
Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Porque vocês sabem que João Batista tinha esse sobrenome, entre aspas, porque Batista era a função dele, ele batizava as pessoas, então as pessoas chamavam ele de João Batista por causa disso, porque ele batizava as pessoas. Mas, voltando ao texto, voltando aqui a esse finalzinho, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Essa é aquela transfiguração citada no Evangelho. Por que Jesus leva Pedro, Tiago, João e não os outros? Por quê? Porque isso aqui é um fenômeno mediúnico. Então, apenas os indivíduos que tiveram clarividência, que tinham clarividência, poderiam ir. Então, estes eram os indivíduos que possuíam clarividência dentre todos aqueles que acompanhavam Jesus. E eles conseguiram enxergar com os olhos espirituais e não mais com os olhos da carne. Então, por que dizem, a pergunta que eles fizeram, então por que dizem os escribas que é um mistério que Elias venha primeiro? E Jesus responde, ele vem primeiro porque esta é a profecia e ele restaurará todas as coisas. Mas ele já veio e não o reconheceram. Porque ele não ressuscitou. Ele reencarnou. Porque ele não ressuscitou. Ele reencarnou. E reencarnando, ele veio com outra aparência. Voltou a ser criança, passou pela adolescência, e esse indivíduo era chamado de João. E depois, por fazer os batismos, passou a ser chamado de João Batista. Outra nota do expositor, tirada da Bíblia Sagrada. Livro 1 Reis, capítulo 18, versículos 21 a 29. Vamos entender um pouco aqui nesse texto quem é Elias. Vamos ler aqui, ó. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se for Baal, né? E se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então Elias disse ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Só para explicar melhor para vocês, na época, esse povo que estava próximo a Elias, esses 450 homens, acreditava em outro Deus, o Baal, né? Que era um Deus diferente do Deus de Elias. Então, Elias, para tentar ter um pouco mais de credibilidade, ou trazer credibilidade para esse Deus dele, propôs: deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhes coloquem fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser
que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que talvez, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme aos seus costumes, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Entenderam? O povo estava dividido entre seguir Deus ou seguir Baal, que era um outro Deus. Então, o que Elias propõe? Já que estamos divididos entre dois deuses, nós iremos fazer um sacrifício. Coloca-se esse animal em pedaços e clamamos a Deus para que o fogo acenda. Primeiro vocês fazem isso clamando Baal e depois eu faço clamando pelo Senhor. Quem acendeu o local do sacrifício, então esse é o verdadeiro Deus. E eles toparam. Vamos fazer isso. E o pessoal do Baal ficou clamando, dançando, pedindo e nada aconteceu. Passaram a manhã toda e nada de alguma coisa acontecer. E Elias chegou até a zombar. Clamar em altas vozes, porque ele é um Deus, né? O que acontece? Vamos dar uma continuidade à historinha aqui, né? Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou até ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, seguindo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Até o rego ele encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Perceberam o final do texto? Elias pediu para perseguir todos aqueles que defendiam Baal,
e ordenou que eles fossem mortos. Aí você percebe porque depois João Batista foi decapitado, porque ele tinha o sangue de uma injustiça, porque ele abusou do poder. É para que isso aí mostra, para que a gente tenha a consciência da lei da causa e efeito que é aplicada a todos. Continuando. Nota do expositor no livro de Malaquias, ainda capítulo 4, versículo de 1 a 6. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estribaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que eu estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhes mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso aí é aquela questão de você pegar uma mentira e levar uma outra, colocando tudo na boca de Deus, né? Como se Deus estivesse decidindo tudo. Hoje as pessoas falam, Deus vai voltar, Jesus vai voltar, você vai ver. Porque imagine as pessoas da época lerem frases como essas que a gente acabou de ler. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. O livro Levítico foi escrito por quem? Vocês lembram? Levítico foi escrito por Moisés. Ele não foi escrito por Deus. Moisés tirou isso da cabeça dele e da sua própria vontade. Os 10 mandamentos podem ter sido intuições da espiritualidade, mas todo o resto veio da cabeça de Moisés. Então, o indivíduo acredita nisso, ele imagina que se Deus estivesse dizendo algo, ele estaria dizendo isso. Essa é a concepção. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Olha aqui o último parágrafo. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, o papel de Elias nessa visão seria o indivíduo que viria para que Deus não tivesse que vir. Entendeu? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, Elias, dentro dessa visão aqui, veja bem, nós estamos fazendo um trabalho de interpretar o que está escrito para que depois a gente comente sobre o texto.
Primeiro a gente tem que fazer uma interpretação. Então, essa é a visão de quem propôs o texto. Elias seria um indivíduo que viria para que Deus não tivesse que vir. Se desse ouvido a Elias e a terra se limpasse, Deus não puniria. E é este Elias que o povo está esperando. Pois na cabeça dessas pessoas, quando Elias vier, estaremos perto do Apocalipse. Então Jesus diz: Elias já veio. Vocês o mataram. E aqui estou para levar a palavra de Deus. Elias veio e já refez esse papel de evangelizar as pessoas. E agora eu vim aqui para trazer o fim dos tempos. Que tempos? Os tempos de Moisés. Jesus veio, como na profecia, como um dos responsáveis para trazer o fim dos tempos. O fim dos tempos do ódio, o fim dos tempos do povo escolhido, o fim dos tempos da igreja, o fim dos tempos dos fariseus. E ele trouxe novos tempos. Por isso chamamos o evangelho do quê? De Boa Nova. Quatro. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidos, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criaram eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. Então, o contexto de ressurreição utilizado nas passagens, né, aqui Elias ressuscitará, eles esperavam que a mesma coisa voltasse com o mesmo rosto, o que é impossível. E Kardec veio aqui para dar start em algo que criasse fundamentos científicos e reais a todo esse contexto. E essas pessoas tinham concepção que nós voltaríamos. Eles apenas não tinham a ideia que a gente voltaria com um novo corpo. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer segunda vez? Você vê que ao mesmo tempo que ele pergunta, ele debocha. Os fariseus eram pessoas extremamente instruídas. Então ele aqui, nessa pergunta, joga como se fosse uma pessoa ignorante. Né? Então, o Jesus fala, em verdade, digo-te, ninguém pode ver
o reino de Deus se não nascer de novo? Jesus encerra de forma extremamente assertiva, como se perguntasse: aonde você quer chegar? Se você é inteligente, como que não entende o que eu estou falando? Né? Vamos em frente aqui. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona como toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste, acrescentando: não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Essas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes: do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia, sem equívoco possível. Então, essa aqui é uma nota de Kardec, uma tradução de Osterwald, está conforme o texto primitivo, que diz: não renasce da água e do Espírito. A de Sassi diz: do Santo Espírito, e de Lamenais, do Espírito Santo. Então, algumas religiões veem esse renascer da água, esse renascer da água é o batismo, que é quando eles vão lá para o rio e eles afundam a cabeça da pessoa, né? E não pode ser uma piscina, tem que ser de água corrente. Em algumas igrejas, uma piscina ali próximo, existe uma piscina ali próximo ao púlpito, e ali elas são batizadas como uma espécie de representação que a partir daquele momento elas nasceram do Espírito Santo. E esse Espírito ali da água é o símbolo da limpeza. Elas acreditam que tudo que pecaram até aquele momento são limpos, são purificados por essa água. E quando ele retorna, ele volta livre dos pecados. Né? É isso. Essa aqui é a primeira parte desse delicioso capítulo. Ninguém poderá viver o reino de Deus se não nascer de novo. Na próxima semana continuaremos com a segunda parte e espero que vocês estejam gostando, porque eu estou adorando o desenvolvimento desse capítulo. E é isso. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.